Vamos trazer uma bomba com relação a Alexander. Biel de saída, pode acontecer. Atlético tenta a contratação de Lucas Veríssimo. Assista até o final, já deixa o like, ajuda demais a gente. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Verifica aí se você tá inscrito, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado e não perde nada. É na Arena MRV. Hoje vai ser um sábado de muito trabalho. O Cláudio Rezende, o Sampaoli, tem muitas dúvidas. Ele tira essas dúvidas nesse último ajuste de hoje. Bom dia pra você. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O sábado, véspera de clássico do lado atleticano, o técnico Sampaoli vai tirar as últimas dúvidas com relação ao time que ele pretende escalar no duelo deste domingo contra o Cruzeiro na Arena MRV. Ontem, atividades em 2 períodos, treinos táticos e com ênfase em bolas paradas. O Galo vem sofrendo principalmente na bola parada defensiva. E não é de hoje. O treinador tem dúvida médica. O zagueiro Vitor Hugo, com um incômodo muscular na coxa direita, passou por exames de imagem. Os resultados não foram divulgados pelo Galo, deixando mistério no ar. É dúvida. Se não puder jogar, algumas possibilidades. Natanael pode formar ali um trio de saída de bola com o Juan e com o Júnior Alonso. Pode ser um volante. O Alan Franco, até o Maicon. São algumas possibilidades que a gente vai trazer aqui. O meio-campo do Atlético também com algumas interrogações. Jogo contra o Tombense, Maicon e Igor Gomes foi a dupla. Contra o América, o Igor Gomes com o Alan Franco. Tem o Vitor, que chegou recentemente, foi destaque no jogo contra o Coelho, pode pintar na escalação também. Pela ala direita, vai com Scarpa, que já é mais adaptado ao esquema, ao clube, ou Preciado. Pode chegar ali e tomar essa condição. Lá no ataque, vai mesmo com Bernard, Dudu e Hulk. Pode pintar o Reinier, que vem fazendo bons jogos. São interrogações nesse time aí do Jorge Sampaoli para esta partida. Mais de 25 mil ingressos vendidos para a torcida do Galo. Ingressos a partir de R$ 24,90. O atacante Cassierra já fez o primeiro treino ontem com o grupo, mas o nome não foi publicado no bid. Ainda não tem condições de estreia. Bom, pessoal, vamos lá. Trazendo informação sobre Lucas Veríssimo, o meu amigo Paulo Azeredo trouxe aí a informação. Vamos ouvir. Galera, atenção, porque o Galo está no mercado e tenta avançar na contratação de mais um jogador. Eu te conto tudo nesse vídeo. Vem comigo. Bom, o Atlético continua firme no mercado em busca inicialmente de um volante, e nesse momento negocia com 3 nomes, e de um zagueiro. Esta é a informação que quero trazer. O nome mais cotado, mais ventilado nos bastidores nesse momento é mesmo de Lucas Veríssimo, nome que foi divulgado por alguns colegas na última semana e que o Atlético trabalha para avançar nas negociações. O nome de Lucas Veríssimo tem o apoio, o aval de Jorge Sampaoli. E por quê? Porque Veríssimo pode tanto ser o zagueiro pela direita, como também ser o zagueiro pela esquerda. E se adapta muito bem ao esquema de Sampaoli, que pede zagueiros que saem para o jogo e participem da construção de jogadas. Portanto, o Galo tenta avançar por Lucas Veríssimo, que pode, quem sabe, ainda nessa temporada, vestir a camisa do Atlético e ajudar o Atlético nas competições que o Galo tem pela frente. E aí, você gosta do nome de Lucas Veríssimo? Acha que chega para resolver o problema na zaga do Galo? Aqui tem informação todo dia. Deixe sua opinião aqui embaixo. Alegria, alegria. É isso aí. Vamos lá. Tá na tela para você aí o transfer market do Lucas Veríssimo, né? Ele tá aí no Catar, avaliado em 5 milhões de euros. A questão é a seguinte, se você pegar aqui, ele não tem sido titular na equipe dele, está para voltar para o Aldo Raio, né? Vamos ver se vai ser utilizado aí. O grande problema, né? Ele tem aí 30 anos e tudo, o grande problema é que ele tá aqui, ó, fim do empréstimo, né? Só que o Aldo Raio investiu 8 milhões de euros na contratação dele em 2024. Não acredito que eles iriam pedir, né? Aí é mais opinião mesmo, né? Não é informação. Não acredito que eles pediriam esses 8 milhões de euros. Já passou aí algum tempo e tudo, né? A idade, ele tá com 30 anos. Mas se eles não utilizarem o jogador, pode ser interessante. Um empréstimo talvez não, mas talvez a compra do jogador, né? Para eles venderem aí o Lucas Veríssimo. É um ótimo zagueiro, chegaria para resolver de fato o lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo. E a necessidade, né? O Atlético
está com uma necessidade que eu já venho falando há muito tempo, agora o pessoal acordou e está vendo a necessidade gigante de um zagueiro. O Atlético já precisava de 2 zagueiros, e eu nem falo em 2 porque obviamente que isso não vai acontecer. Contratou, né, manteve aí o Vitor Hugo, segue precisando de 2 zagueiros, a verdade é essa. A gente tem visto nos jogos aí esse ano o quão pavoroso tem sido, né, a zaga do Atlético. Então o Atlético precisa trazer pelo menos um zagueiro, mas tem que ser aquele para resolver. Para compor o elenco já tá cheio, então o Lucas Veríssimo seria esse zagueiro. Agora falta. A gente critica o Paulo Brax. O problema não é o Paulo Brax. O Paulo Brax, tenho certeza que por ele, o Lucas Veríssimo já estaria aqui. Mas não é ele quem vai contratar, quem vai pagar, né, para tirar o jogador do futebol aí do Catar, do Aldo Raio. Então, assim, esse é o grande problema. O Paulo Brax está tentando fazer o trabalho dele, tentando trazer os jogadores, mas não é ele quem paga. Então, o Lucas Veríssimo seria um zagueiro, sim, importantíssimo. A gente, não é uma questão de melhorar a zaga, não. É questão de extrema necessidade. O problema é que parece que isso não foi enxergado ainda. Ainda tá aquela conversa de que o camisa 5, que também ainda não chegou, o Brasileiro começa semana que vem, e cadê o camisa 5? Não chegou o camisa 5. Mas a conversa é que a gente precisa muito desse camisa 5, mais que o zagueiro, se tiver uma possibilidade. Não, a necessidade é igual, o zagueiro como o camisa 5. A gente precisa muito de um zagueiro. O Lucas Veríssimo seria uma baita contratação. Mas, para finalizar, cadê o zagueiro? Cadê o camisa 5? Cadê o camisa 10? Que também é uma necessidade do elenco, claramente. É só assistir os jogos, né, aí no ano. A gente precisa do camisa 10, o Assad está lá doido para vir pro Galo. O Atlético não quer investir 5 milhões de dólares para tirar um cara de 22 anos com um altíssimo potencial. O camisa 5 não chegou, o zagueiro que precisa chegar. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque o Brasileirão já está batendo a porta, semana que vem começa, e aí nós ainda estamos com lacunas a serem preenchidas, e que lacunas gigantescas, que fazem o time não evoluir, né? Que ajudam a fazer com que o time não consiga evoluir. A zaga que é fraca, o primeiro volante que não chega, enfim, o camisa 10 também seria muito importante. Eu acho que esses 3 seriam titulares, né? 3 posições que, se trouxer o cara certo, vão ser titular no Atlético. Enfim, quero saber se você concorda comigo, se você gosta do Lucas Veríssimo. Vamos lá, falando sobre o Alexander, olha o que o Igor Assunção disse na 98 sobre o jogador. Vamos lá. Gosto muito do futebol do Alexander. Quando ele foi contratado, eu elogiei demais. Pedi ele por diversas vezes no time titular. Mas conversando com gente que tá no dia a dia ali do clube, a questão é, não basta eu querer. Não basta o Sampaoli querer. Não basta o Paulo Brax ou o Rafael Menin quererem. Se o Alexander não quiser, se o Alexander não se dedicar, se ele não treinar como se fosse o último jogo da vida dele, e se ele achar que Belo Horizonte é uma eterna Nil Sagitários, cara, não dá pra ele se escalar. Ou seja, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, né? Que deve estar aí na farra, deve estar aí na noitada, né? Falando de Nil Sagitários aí. Então, eu nem ligo muito pra isso, a não ser que o cara esteja nos treinamentos e dentro de campo, dando a vida e performando e jogando, né? Mostrando futebol. Aí, meu amigo, o que ele vai fazer depois, aí pra mim não me interessa. Agora, o Alexander, segundo a informação, não é só isso. É que nos treinamentos também ele não está treinando como deveria, não está mostrando empenho como deveria. E o Tanaka até trouxe que fisicamente ele ainda está abaixo. Mas me parece que não é só a parte física, né? Parece que tem outras questões atrapalhando. E o Alexander também, vamos lá, olha aí. Ele tem 22 anos, é novo ainda. Tem avaliado em 6 milhões de euros. Tem contrato com o Atlético até dezembro de 2029. Então precisa ser cobrado, porque para ele talvez esteja muito tranquilo. Tem um contrato longo, um salário muito legal. E tá aí, o Sampaoli às vezes não utiliza e tudo, ele fica lá, né? Então precisa ser cobrado aí, porque essa notícia é uma notícia sim bombástica. O jogador profissional não está se cuidando e não está empenhado nos treinamentos, buscando o seu espaço. Então, assim, normalmente já é uma incógnita, imagina com problemas. Ele tem algumas possibilidades para poder escalar esse time. Mas na coletiva, depois do clássico contra o América, Sampaoli deu a letra em algumas situações. Ele falou que o Alexander não está preparado fisicamente ainda, que o Alan Minda não está preparado fisicamente ainda para começar jogando. Então ele deu alguns indícios do que ele pode fazer para domingo, para esse clássico. Um clássico em que o Atlético precisa da vitória, o Atlético tem 4 empates, é o único time da Série A que não ganhou ainda,
Tem 4 empates, está invicto, mas não ganhou de ninguém, tá 4 empates. E precisa vencer se quiser classificar, se quer brigar pela classificação aí, a próxima fase do Campeonato Estadual. É realmente algo preocupante e eu espero que isso seja tratado aí com muita seriedade e resolvido muito em breve, porque o Alexander tem futebol para ser titular do Galo. Ele é muito bom jogador, né? Habilidoso, uma qualidade técnica aprimorada, mas ele tem que querer. E aí isso tem que ser cobrado, porque não dá para ele estar no clube do tamanho do Atlético sem querer, né, se empenhar para ser titular. Então tá aí a informação. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. O Alexander faz falta. Eu acho que ele poderia ser um segundo volante ali, que poderia ajudar muito o Atlético. Mas será que ele quer? Não sei. Tá aí então a informação do Igor Assunção. Quero saber o que você pensa sobre isso. Informação sobre Biel. Existe aí a possibilidade de saída do jogador. O Breno Galante postou: o Atlético está em negociação para emprestar o atacante Biel. O jogador não foi relacionado para nenhum dos 4 jogos do Galo na temporada. Seu último jogo foi contra o Fortaleza no Ceará, dia 30/11. Então, assim, a situação é: o Sporting, eles não querem, obviamente, a devolução do jogador, não aceitam, e não se opõem a reemprestar o Biel para outro clube brasileiro. Mas aí o Atlético tem que encontrar, junto com seus empresários, encontrar um clube interessado. E o Atlético está negociando para que o Biel deixe o Atlético ainda nesta janela e não somente no meio do ano, porque são salários e ele provavelmente não será de fato utilizado mais por Sampaoli. E aí, o que você pensa sobre isso? Acredita que vai aparecer algum clube interessado aí? Comenta aí. Fala, massa, iniciamos um dia aqui encerrando mais um vídeo do canal. Quero agradecer a companhia de todos, o like de vocês, a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá? Venha fazer parte da massa. Já deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, que é muito importante, tá? Para toda vez que sair uma notícia, vocês serem avisados. Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês no espaço de comentário do canal, até porque a participação de vocês é muito importante para a gente. Então fiquem à vontade, tá? O canal aqui é de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas hoje ainda a gente volta com mais notícias para vocês. Um forte abraço para quem fica, tamo junto e até a próxima, massa.